Queridos, paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Carta de Paulo aos Romanos. Carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Os que identificaram podem dizer amém? Ok. O versículo de número 1 diz assim: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por favor, versículo de número 15 a seguir. Versículo 15 a seguir. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Assentai-vos, por favor. É um privilégio estar de volta a esta linda festa. Festa para Jesus, onde vidas são transformadas, o nome de Jesus é glorificado. Pastor André, toda a sua família e a todo o corpo de obreiros que nesta cidade cooperam para o crescimento e o desenvolvimento da obra do Senhor. Nani Azevedo, é um prazer ser ministrado pela unção de Deus na sua vida. Depois da pregação, confirma para mim se os livros estão em qual loja? Na loja da igreja? Lá na saída. Na loja da igreja? Na livraria da igreja. Os meus livros estarão, eu tenho apenas 30 e poucos livros, estão na livraria da igreja. Daqui para lá é a saída. Princípios da liderança de Paulo. Inspiração e estratégia para o ministério e a vida cristã. Queridos, eu quero falar sobre os privilégios dos salvos e as suas obrigações. Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, mostra que por causa do pecado de Adão, onde todos nós estávamos em nossa origem, todos os homens estão debaixo da condenação do pecado. A partir do capítulo 2, ele se refere aos judeus, que por causa de seus privilégios espirituais, se sentiam superiores às outras nações. Foi através do povo judeu que nós tivemos acesso à palavra de Deus, à pessoa de Cristo Jesus, às doutrinas, às revelações bíblicas. Deus escolheu para si aquele povo. Deus mandou Moisés dizer a Faraó que Israel era o seu filho primogênito. Jesus disse à mulher samaritana que a salvação vem dos judeus. E Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 2, a partir do capítulo 2, que não é
pelo privilégio de serem judeus, que aquela nação ou aqueles homens poderiam se orgulhar sobre os outros, porque como seres humanos que são também caídos, natureza humana caída, inimiga de Deus e dependentes da graça. Capítulo 3 da carta aos Romanos, Paulo ensina que o pecado atingiu toda a humanidade. Não há ninguém que sinceramente faça o bem. Não há ninguém que sinceramente busque a Deus. Todos pecaram, todos potencialmente pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eles se orgulhavam de serem descendentes de Abraão. E como João fez em Mateus capítulo 3, eles, os judeus, como João fez em Mateus capítulo 3, Paulo faz em Romanos capítulo 4. Paulo prova que Abraão foi salvo pela fé na graça do Senhor, confiando na misericórdia do Senhor e não nas suas obras. Nos capítulos 5 e 6, Paulo mostra que o poder da graça em nós não é para nos liberar a pecar, é para nos libertar do pecado. Na conclusão do 5, que é no 6, ele diz que nós não podemos viver na prática do pecado para que a graça se torne mais abundante, porque o trabalhar da graça em nós não é a liberdade para se viver na prática daquilo que ofende a Deus. O efeito da graça em nós é a capacitação divina para que vençamos o mundo, a carne que é nossa natureza humana, nossos desejos descontrolados, e vençamos também o diabo. Depois de tratar que toda a humanidade de modo externo, toda a criação, todos os judeus estão caídos em pecados, em sua própria natureza, e isso os faz dependentes de Deus. No capítulo 7, Paulo se inclui e individualmente ele mostra o poder e o efeito da natureza humana que é caída e inimiga de Deus, nele mesmo. No capítulo 7, ele usa expressões pesadas para si mesmo. Ele diz que aquilo que ele quer fazer não faz, o que não quer fazer faz, pois há uma lei dentro dele, que são os desejos internos, que luta contra aquilo que ele sabe que é certo, e deseja tudo aquilo que Paulo sabe que é errado, ao ponto de Paulo lamentar sozinho e dizer: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, ou deste corpo morto, deste corpo frágil, que a única vida que tem é do corpo, em seus sentimentos, fraquezas e desejos. Quem me livrará dessa condição? É Paulo acusando a si mesmo. É Paulo sabendo que em si mesmo não há escape para o pecado, como disse Davi no Salmo 51, que está sempre diante de nós. Paulo, humanamente falando, não vê escape, como diz o escritor aos Hebreus, no capítulo 12, do pecado que tão de perto nos rodeia. Mas o capítulo 8 é o bálsamo divino sobre o salvo. O capítulo 8 é a luz de Deus sobre as trevas da fragilidade humana. Por isso Paulo começa o capítulo 8 dizendo: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Ele diz, desde o capítulo 1, eu disse a vocês, que toda a criação está debaixo do juízo de Deus. Ele diz a partir do capítulo 2 ao 4, que todo judeu que confia na própria carne, na própria tradição, está debaixo do juízo de Deus. Ele diz nos capítulos 4 e 5, se Abraão não dependesse da fé, também estaria condenado. Ele diz no capítulo 6, que se o pecado reina sobre o homem, esse homem, e quando eu digo homem, estou falando humanidade, está condenado. Ele diz no capítulo 7, que ele se sente debaixo das acusações que sua própria mente faz, porque ele conhece a lei de Deus. Mas no capítulo 8, ele mostra que existe um escape, e o escape da condenação de Deus, da fúria de Deus, da ira de Deus contra os pecados da humanidade, é Cristo Jesus. No capítulo 7, Paulo toma o lamento do pecado para si mesmo, mas o consolo da justificação que se encontra em Cristo, ele transfere para todos os santos. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando ele vai lamentar, ele fala sobre suas fraquezas, mas quando ele vai agradecer pelo efeito da salvação, ele fala sobre a justiça de Cristo sobre todos os santos. Perceba também, à guisa de introdução, que Paulo não diz que não existe acusação contra nós. Existe sim acusações contra nós. Nós nos acusamos, a nossa consciência nos acusa, as pessoas nos acusam. Ao lermos as Escrituras, ela nos acusa. Como conversávamos hoje com o pastor André, as Escrituras são perfeitas, nós somos imperfeitos. Isso saiu da própria boca dele. Não há nenhuma possibilidade de meditarmos nas Escrituras e não sermos por ela confrontados. Esse é um dos motivos pelo qual Tiago compara a Bíblia com o espelho, porque o espelho é sincero. O espelho sempre te mostra onde você deve melhorar, o que precisa ser ajustado. Então, Paulo não diz no capítulo 8 que não há acusação. Há sim acusações. Nossa consciência nos acusa, nosso coração nos acusa, o diabo nos acusa, as pessoas nos acusam. O que Paulo diz é que não há condenação. Podem apontar e me acusar dos meus erros, mas decretar que estou perdido eternamente, não, pois eu, a igreja, estamos naquele em quem não há nenhuma condenação. A acusação existe, mas está eliminada. A denúncia é anulada por causa do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Terceiro ponto é que Paulo também não disse que a gente não merece condenação. O primeiro é que ele não toma o lamento para nós, ele lamenta por ele, mas para nós ele transfere ou canta com a gente o cântico da redenção. Pois no capítulo 7 ele fala individualmente, e no 8 ele canta a salvação coletivamente. Não há nenhuma condenação para nós. O segundo ponto da introdução é que ele não diz que não há acusação, só não há condenação. O terceiro ponto da introdução é que ele não diz que não merecemos condenação, pois sabemos que merecemos condenação, merecemos a morte, merecemos o juízo. Ninguém aqui é salvo porque é bonzinho. Nenhuma criança aqui tem o reino de Deus pertencendo a ela porque ela é pura. Não, todo mundo nasce em pecado, todos nascem debaixo da ira de Deus. Todos nós merecemos a condenação do inferno.
merecemos a condenação eterna. Só é salvo em Cristo, só não há condenação em Cristo para aqueles que reconhecem que merecem a condenação, mas receberam pela graça a salvação. Merecem a morte eterna, mas receberam a vida eterna. Pelas nossas ofensas contra Deus, contra o próximo, contra nós mesmos. Essa palavra nos humilha e diz: o texto não está dizendo que você não merece, e os salvos sabem que não merecem a salvação. Repito, o texto não está dizendo que a gente não merece condenação. Merecer, merecemos, mas o que o texto está deixando claro é que nós precisamos, dependemos, clamamos pela justificação, pela salvação, pela santificação, pois sem essa humildade, a nossa ruína está garantida. Quando Paulo diz que não há nenhuma condenação, ele não diz que não há nenhuma aflição, ele não diz que não há mais sofrimento, ele não diz que não há mais guerras, ele não está dizendo que não há mais batalhas, pois não tem como vivermos num mundo quebrado, vivermos num mundo caído pelo pecado e não enfrentarmos as guerras do tempo em que vivemos. E a nossa maior riqueza não é a ausência de lutas, é a presença do nosso justificador em meio às lutas. A nossa maior alegria não é dizer não tenho lutas, não tenho provas, não passo necessidade. A nossa maior alegria é saber que em meio a todas as provações, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. A nossa maior certeza e garantia é saber que ainda que percamos qualquer coisa nessa vida, o que importa é que em Cristo a nossa salvação está garantida, assegurada. Aquele que em nós começou a boa obra, há de aperfeiçoá-la pacientemente, há de aperfeiçoá-la insistentemente, há de aperfeiçoá-la diariamente, até o dia da sua vinda. Alguém aqui na frente, no púlpito e lá atrás tem essa esperança. Glorifique o seu Salvador. Aleluia. Existe sim condenação. Pastor, o texto está dizendo que não há mais condenação. O texto está dizendo que existe sim condenação para quem está fora de Cristo. Existe sim condenação para quem não é controlado pelo poder do Espírito. Ao mesmo tempo em que diz que não há, o texto diz que há, pois ele diz que só não há em quem tem comunhão, em quem tem intimidade, em quem foi salvo pela fé, em uma pessoa só, no único mediador entre Deus e os homens, naquele que disse que é caminho, verdade e vida, no único que morreu nossa morte, para nos dar a sua vida. O nome dele é Jesus. Se você recebe Cristo, viva em paz. Se você recebeu Cristo, morra em paz. Se você não tem Cristo, você tem uma falsa paz. Se você não tem Cristo, você não pode morrer em paz. Oséias de Paula canta: viva com Deus, agora e aqui, e não tenhas medo de um dia partir. Agora, quais são os privilégios do salvo? O primeiro privilégio do salvo é esse: não há condenação para ele.
porque o Espírito Santo o domina. O versículo 1 diz: não há condenação para aqueles que não vivem na carne. Quando Paulo usa a expressão carne, ele está falando nossa natureza humana caída, nossa natureza que pende, que deseja, que se inclina para as coisas dessa terra e para nós mesmos. Não há condenação para os que vivem segundo o Espírito. A linguagem mais fácil a se apresentar é como se o Espírito fosse à frente, como se o Espírito Santo fosse na frente e nós fôssemos atrás, seguindo a sua direção. Versículo 2: porque a lei do Espírito de vida em Cristo me livrou da lei do pecado e da morte. Perceba, em primeiro lugar, versículo 1, não ser guiado pela carne, natureza humana e caída, seus desejos, mas ser guiado pelo Espírito. Versículo 2, ele diz: a lei do Espírito nos livrou da lei do pecado, da lei da morte. Há uma regrinha dentro de nós que sustenta-nos em nossos vícios, que sustenta-nos em nossa pecaminosidade. Quando você diz eu não consigo, eu tento, mas eu não consigo, ou talvez você nem tente porque já é natural, é quando alguém olha e diz ela é assim mesmo, ele é assim mesmo e nunca vai mudar. Por quê? Porque está debaixo de uma lei interna, como se você não conseguisse quebrar tal lei, e não consegue mesmo não. Só que tem essa lei do pecado, tem essa lei na natureza humana, e ele diz: a lei do Espírito me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, não há condenação para aqueles que mudaram de lei. O que é ser salvo em Cristo Jesus, pastor? Trocar de Senhor. Mente para você o pregador que diz venha ser livre. Mente para você o pregador que diz venha que você não vai mais sofrer. É mentira do pregador que te deixa entender que não há mais lei, que não há mais regra, que não há mais domínio. Ser salvo é trocar de Senhor. Enquanto você vive nesse mundo, afastado do Evangelho, sem comunhão com o corpo de Cristo, que é a igreja, você está debaixo de um senhor chamado Satanás. O mundo jaz no maligno, o diabo é o príncipe desse mundo. Enquanto você está longe dos caminhos do Senhor, você está debaixo do pecado, você é dominado pelos seus instintos que vão te levar para a morte. Mas quando você se entrega a Cristo, quando você pelo Espírito é atraído para a salvação, agora você tem um novo Senhor, você tem uma nova lei, e essa lei é a lei do Espírito. A lei de Moisés exigia santidade, a lei do Espírito gera santidade. A lei do Antigo Testamento, da antiga aliança, era externa, escrita numa pedra. A lei, a regra, o mandamento da nova aliança é o poder do Espírito trabalhando internamente em nós. A partir da ação do Espírito em nós, a lei de Deus já não é mais cumprida por nós, mas é cumprida em nós, pelo Espírito de Cristo que habita em nós. A lei de Moisés mostrou ao homem quão pecador ele é. Se o texto diz para não se prostrar diante de imagens, é porque o homem é idólatra desde o jardim do Éden. Quando a serpente, Satanás, faz a proposta para que o homem rompa com Deus e se sinta superior, o homem estava adorando outro ser e não Deus. Quando a lei diz não mate, é porque em nós
a esse instinto de conquista e de proteção descontrolado. Quando a lei diz não cobice, não adultere, não roube, é porque isso faz parte da nossa natureza caída depois da queda de Adão. A lei mostra quão falho você é. O Espírito Santo, com a sua lei, que é o trabalhar de Deus em nós, vem a nós e diz: sim, você é tudo que a lei mostrou que você é, mas eu te transformo de dentro para fora. Eu te faço semelhante a Cristo Jesus. A lei falhou em seu propósito, e o mesmo Deus que enviou a lei, enviou um outro método para nossa salvação. Versículo 3: era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne. Enferma significa enfraquecida. A lei estando enfraquecida pela nossa carne, o homem enfraqueceu a lei, porque a lei diz não faça, mas os próprios homens que pregavam a lei faziam o que a lei proibia. Então o comportamento dos amantes da lei enfraquecia a lei. E Paulo diz: a lei, visto que ficou fraca, foi impossível a ela nos transformar. Mas Deus enviou o seu Filho, com o corpo em aparência de pecado. Perceba que Jesus não veio em pecado, mas ele veio em um corpo semelhante ao corpo atingido pelo pecado. O que mostra que o nosso corpo foi atingido pelo pecado? O cansaço, a tristeza, as aflições. E Jesus veio com um corpo semelhante ao nosso. Lembra a igreja do Senhor que está me ouvindo, de Mateus 4? O diabo vai a Jesus e tenta Jesus em sua divindade. Se és filho de Deus, transforma a pedra em pão. O diabo estava dizendo: trabalhe como divino e me vença. Aí Jesus diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava dizendo: eu não vou te vencer como divino, eu vou te vencer como homem que guarda a palavra. Ele veio à semelhança humana e venceu o diabo no deserto. Adão, com um corpo superior ao nosso, perdeu a guerra para Satanás no jardim. Jesus, com um corpo fraco igual ao nosso, venceu a serpente no deserto. Ou seja, ele assumiu o nosso corpo para que assumíssemos o Espírito que estava nele. E o Espírito que estava em Cristo agora nos direciona. O Espírito que estava em Cristo agora nos guia. Esse é o privilégio da igreja, uma lei do Espírito. O primeiro privilégio é não ser condenada. O segundo privilégio é ter o Espírito como seu Senhor. E isso só foi possível porque Cristo veio, pagou o preço por nós, voltou ao Pai e enviou o seu Espírito que nos capacita. O versículo 5 diz que nós, a igreja do Senhor, precisamos diferenciar a inclinação das coisas carnais e a inclinação das coisas espirituais. O versículo 5 deixa claro que você não vai buscar, escute isso, as coisas do Espírito para se tornar espiritual. Repito, o versículo 5 deixa claro: você não vai buscar as coisas do Espírito Santo para se tornar espiritual. E também você não precisa buscar as coisas da carne para se tornar carnal. O que o texto diz é: quem é guiado pela carne se inclina para as coisas da carne.
O fato de você buscar as coisas materiais só prova que você é material. A realidade de você buscar as coisas carnais é uma prova que você é carnal. O fato de você buscar aquilo que fere Deus só prova que você é inimigo de Deus. E o fato de você buscar as coisas espirituais só prova que você é do Espírito Santo, que você já tem a ação do Espírito Santo. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne, mas quem é do Espírito se inclina para as coisas do Espírito. Eu vou facilitar a compreensão através de narrativas. Nós, quando observamos o Antigo Testamento, como também o Novo, a gente percebe que Nimrod queria a torre. Quem é carnal busca as coisas da carne. E Nimrod disse: farei célebre o meu nome, construindo uma torre que toque o céu. Porque quem é de baixo, quem é da carne, busca as coisas da carne. Mas a Bíblia diz que Abraão, um capítulo depois, Nimrod está em Gênesis 11, 10 e 11, Abraão está em Gênesis 12. A Bíblia diz que Abraão, onde chegava, levantava altar e invocava o nome do Senhor. Porque quem é da carne busca as coisas da carne, mas quem é do Espírito quer as coisas do Espírito. Por que Saul perseguia Davi? Porque Saul queria trono. E o que Davi queria? O Espírito Santo. Cada ódio de Saul era: não retire o meu trono. Mas cada clamor de Davi era: não retires de mim o teu Espírito. Judas queria que o perfume fosse vendido, porque queria o dinheiro da bolsa. Quem é da carne busca as coisas da carne, mas a mulher queria usar o perfume simplesmente para adorar Jesus. O Salmo de número 103, verso 7 diz que Israel via as obras de Deus, mas Moisés conhecia os caminhos de Deus. Lembra de Israel, irmão? Queremos voltar para o Egito, porque quem é de baixo quer as coisas de baixo. Lembra de Israel dizendo: saudade das comidas do Egito. Lembra de Israel lamentando: lá no Egito tem túmulo. Israel sempre querendo voltar atrás, porque quem é carnal se inclina para as coisas da terra. E Moisés orou e disse: Senhor, não nos faça subir se a sua presença não for conosco. Moisés quer mais de Deus. Alguns dentre nós usam esse espaço para passear, outros lancham além do limite, bebem água além do limite, estão aqui apenas porque não tem outro lugar para ir. Mas aqui tem um segundo grupo: estou aqui porque quero ouvir Deus, quero adorar a Deus, quero receber de Deus. Quem é da carne se inclina para as coisas da carne. Tem gente que o corpo está aqui, mas a mente não está. Através das redes sociais, já estão em outros países, em outras cidades. Quem é da carne se inclina para as coisas dessa terra. 1 Timóteo 5,6 diz que quem vive em deleite, vivendo, está morto. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Olha a responsabilidade dos salvos. Primeiro privilégio, não ser condenado. Segundo privilégio, ser guiado pelo Espírito. E agora, qual é a nossa responsabilidade? Se inclinar para as coisas do Espírito. Se somos dele, vamos buscar as coisas dele. Fomos salvos pela ação do Espírito Santo.
E tudo que vem de uma coisa tem que estar conectado a essa coisa para que possa sobreviver. E nós viemos de Deus. Colossenses 3, 1 e 2 diz: se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são dessa terra, porque a vossa vida está escondida com Cristo. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestos juntamente com Ele. Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais coisas? Que ele falou em Mateus 6: comer, beber, vestir, vos serão acrescentadas. Se você foi salvo, você não é mais condenada nem condenado. O diabo tenta e pode te acusar. O diabo pode fazer com você o que fez com Lutero. Em um sonho, o diabo apareceu a Lutero, e naquele sonho agonizante, o diabo apresentou a ele uma lista de muitos dos pecados que Lutero havia cometido. Lutero leu toda a relação e, vendo que ainda faltava pecado, disse ao diabo: todos esses pecados eu cometi, mas a lista ainda não está completa. No sonho, o diabo desaparece e volta e diz: agora a lista está completa. O reformador foi lendo a lista de pecados e disse: sim, agora todos os meus pecados estão listados, só falta uma conclusão. Qual é? O sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Aleluia, aleluia. Se o diabo te acusa pelo pecado de 2, 5, 10 anos atrás, Jesus já pagou o preço pela minha salvação há 2000 anos atrás. E na presciência de Deus para a nossa salvação, Jesus é o Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Só os salvos em Cristo se alegram com uma mensagem como essa. Os prazeres carnais, os lucros mundanos, as honras mundanas, os prazeres dos nossos sentidos, as coisas que os homens não regenerados se ocupam, os tornam mortos e inimigos de Deus. Versículo de número 6: a inclinação da carne é morte, morte espiritual. Quanto mais você se envolve só com as coisas da terra e se afasta da palavra, se envolve com as coisas da terra, não sabe o que é jejum, se envolve com as coisas da terra, não sabe o que é mais tirar um período de oração, você está num estado de morte, você está sem a vida de Deus. A inclinação da carne é morte, Romanos 8, 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quanto mais você se inclina para as coisas do Espírito, a vida do Espírito mata essa morte espiritual que está dentro de você. E a situação piora. Eu sinto a presença de Jesus nessa palavra. A situação piora para quem se inclina para as coisas da carne. Versículo 7: a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Ou seja, quando você se inclina para as coisas dessa terra, você se torna inimigo de Deus. Existem alguns crentes vivendo no adultério espiritual. Tiago disse que muitos dentre nós pede e não recebe. E a gente pergunta por quê? E Tiago responde:
pedis para gastardes em vossos próprios deleites. Se você está no culto só buscando coisas materiais, e quando você conquista coisas materiais, você não se lembra da igreja, você não se lembra de missionários, você não se lembra da viúva, do órfão, você não se lembra das batalhas do ministério. Você simplesmente pede para seu bel prazer, para você usufruir, para você crescer, para você ser, para você ostentar. Mas você está na igreja, está fazendo campanha. Eu sou crente, pastor, e estão fazendo campanha. Para quê? Para prosperar, para ficar rico, para ter o melhor da terra. E Deus? E Deus? Só se lembra de Deus na hora do culto, só se lembra de Deus na hora do envelope da campanha, só se lembra de Deus do corredor do fogo. Sabe como Deus está te vendo? Uma esposa que pede dinheiro ao marido para gastar com o amante. Se você está na igreja e só busca coisas materiais, mas não honra Deus com nada do seu material recebido, você é como uma esposa infiel que recebe do marido para gastar com o amante, que é o mundo. Recebo de Deus para ter os aplausos do mundo, recebo de Deus para fazer sucesso no mundo, falo o nome de Deus para ver se sou bem aceito no mundo. Infiéis, não sabeis que a amizade com o mundo vos torna inimigos de Deus. Quem é o inimigo de Deus? Satanás. E o texto diz que quem se inclina para as coisas da carne está em inimizade contra Deus. E não há nada que você possa fazer por si mesmo, porque o versículo 8 diz: quem está na carne não pode agradar a Deus. Pastor, então como é que eu sei que eu não estou na carne? Versículo 9: vós não estáis na carne, se é que o Espírito habita em vós. Eu vou repetir para ver se alguém capta isso. Se é que o Espírito Santo habita em vós. Tem gente que o Espírito visita, não vai na doutrina, não cultua nos domingos, virou vampiro gospel, só vai na ceia beber o sangue de Jesus, para ter uma sensação de igreja. Tem gente que só aparece no congresso, e como o povo se une, junta-se a lenha, o fogo aumenta, e ela dá uma entrada no manto, ele também dá um reteté só no congresso. Esse tipo de gente tem a visitação do Espírito, mas não tem o Espírito como residente. Paulo está dizendo: o Espírito não visita crente, o Espírito habita no crente. Se ele só te visita, você sente Deus no domingo, mas na segunda não sente. Mas se ele habita em você, Paulo está dizendo: você é uma casa, e o Espírito Santo é o chefe da casa. E o chefe da casa arruma a casa do jeito que ele quiser. Quando o chefe da casa está na casa, só entra na casa quem o chefe deixa. Só permanece na casa quem o Senhor da casa quer. A igreja é a habitação do Espírito Santo. E se você é amigo ouvinte da palavra, você moça, quer ser a habitação do Espírito, seja mais inteligente. E eu falo isso com amor, não é com ódio. Está me humilhando, pastor? Você humilha Deus todo dia, não pode ser humilhada num sermão de 50 minutos. Seja mais inteligente. Ao invés de falar, eu vou organizar a minha vida, depois Jesus entra. Não, seja mais inteligente. Jesus, está tudo bagunçado. Entra o Espírito Santo e arruma do jeito que o Senhor quiser. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Seu primeiro privilégio é que não há condenação. Seu segundo privilégio é que o Espírito te guia, te controla. O Espírito te direciona. Seu terceiro e último privilégio é que você é filho. Versículo 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são o que, igreja? Filhos de Deus. Se o Espírito te guia, você é filho. Se o Espírito Santo não guia suas emoções, suas decisões, nossas palavras, não seremos filhos. Nos entreguemos hoje, nos quebrantemos hoje, nos submetamos ao Espírito. Me guia, pois eu quero me comportar como filho. Quem pode levantar a mão, diga: me guia, pois eu quero me comportar como filho. Se o Espírito é o nosso guia, como um estudante, ele nos guia como um professor, como um viajante. O Espírito nos guia pelo mapa da palavra. Como soldados, ele é o nosso comandante. Não somos como animais puxados, dominados com as cordas dos instintos descontrolados. A característica de todo filho de Deus é entregar-se, submeter e buscar a direção do Espírito para suas decisões. E essa direção vem pelos nossos irmãos que nos aconselham, pela paz que domina o coração e principalmente pela leitura da palavra. Somos filhos de Deus, guiados por Ele, pelo seu Espírito. Versículo 14. O versículo 15 diz, é o caminho para a conclusão: vocês não receberam o espírito de escravidão. Não tenha mais medo da condenação, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Isso quer dizer que o Espírito que está trabalhando em nós, no momento em que Ele opera a regeneração, aí sim somos filhos e podemos clamar: Papai. Se o Espírito não te regenerou, você é filho por criação, mas não é filho por adoção, para fazer parte da família de Deus. Você não pode orá-lo, papai. Se o Espírito não te regenerou, se você não nasceu de novo, se você vive na prática do pecado, pode clamar: Criador, soberano. Mas só os salvos podem orar: Abba, Pai, Papai. Um livro católico afirma: o maior engano dos protestantes é ter a certeza da salvação. Em um debate na Musical FM, um mormon disse ao pastor: eu não tenho certeza da minha salvação, mas quem é filho de Deus toma posse de Romanos 8,16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito fala em nosso interior: você é filho, você é filha de Deus, você nasceu do céu, você nasceu de cima. E se nós somos filhos, logo somos herdeiros. Que coisa linda! Você foi adotado.
Você foi adotada espiritualmente falando. Deus tem um filho gerado nele mesmo. Deus tem um filho eterno, Jesus, Deus de Deus, o unigênito do Pai. E aqui está o Pai e o Filho à nossa espera. De repente chega a nós, caídos em nossos pecados, falhas e fraquezas. A gente chega conduzidos pelo Espírito para essa família que é a igreja, recebendo a adoção e o Filho legítimo, original, eterno, olha para nós, filhos adotados, e diz: entre, tudo que é meu é seu. A minha vida agora é sua vida. A comunhão que eu tenho com o Pai é sua. A minha justiça está sobre você. E isso, queridos, não é simplesmente no presente. Se isso não te alegra, sinto muito, mas me empolga. No presente o texto diz agora. Toda a igreja diga a palavrinha agora. Portanto, no presente, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E ainda tem vitória para o futuro. 17. Se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se com Ele padecemos, sofremos, enfrentamos lutas, com Ele também seremos exaltados. Com Ele também seremos honrados. Todas as glórias do mundo foram entregues ao Filho de Deus, e na sua vinda Ele compartilhará toda essa glória com os filhos do reino, que é a igreja. Reinaremos nesse mundo com o corpo glorificado, e o pecado não mais nos dominará. E eu encerro agora, fecho a Bíblia e desligo o esboço. O pecado não pode mais te condenar. O diabo não pode mais te condenar. As pessoas podem te acusar. Tu é pior do que o que elas dizem. Mas o único que pode te condenar é Jesus. E assim podendo, Ele nos justifica pela graça dEle. Se o Espírito não habita em você, você não pode ser filha, não pode ser filho. Mas essa palavra te capacita a desejar ser filho de Deus para a salvação. Essa palavra é para gerar em você um desejo, uma abertura em sua alma, para receber de Cristo essa filiação e esta não condenação. Fique em pé, igreja, por favor. Fique em pé comigo, por favor, igreja do Senhor. Podemos orar, queridos? Eu fiz uma pergunta, podemos orar, queridos? Orar pelo quê, pastor? Oremos para que Jesus quebre cadeias espirituais sobre essa cidade. Oremos para que Jesus traga os desviados. Oremos para que Jesus toque nos corações e estes recebam salvação, vida eterna. Pai, obrigado pela sua igreja que se reúne aqui. Obrigado, Jesus, porque essa igreja recebeu a sua palavra. Obrigado, Jesus, porque essa igreja entendeu. Não há condenação. O Espírito nos guia. Somos teus filhos. Rompe, Pai. Rompe toda cadeia, corrente, impedimento espiritual e qualquer obra satânica que está impedindo de vidas se achegarem ao Senhor.
que seja quebrado, seja quebrada, e a igreja testemunhe salvação e transformação de vidas, para a honra, glória e o precioso nome de Jesus. Se tiver alguém para louvar a Deus, louve, enquanto convidamos vidas para receberem Cristo como seu único Senhor e Salvador. A igreja de Jesus agora vai trabalhar. Chame essa pessoa que está do seu lado. Jesus quer dar vida e paz para essa pessoa que está afastada. Jesus quer dar vida e paz para essa pessoa que nunca recebeu Cristo como único Senhor e Salvador. Nós vamos orar por você agora, e Jesus vai curar a sua alma. Ele pode curar o seu corpo, mas o mais importante é que Ele vai te libertar do poder do pecado. Saia do seu lugar e a gente vai orar por você. Você que quer hoje ser guiado pelo Espírito e se tornar filho de Deus para a salvação, temos aqui uma primeira vida para Jesus. Eu vou descer a casa. Volta para Jesus, você que se distanciou. E o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer para a glória Cadê e a terceira, honra a quarta? dele. Venha para Jesus, saia do seu lugar. Eu vou descer para Deus Qualquer aparecer. pessoa que se inclinar para Deus aqui, já é a ação Eu do vou Espírito. descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Filma Jesus salvando almas. Eu vou descer para a glória e honra dele. Eu vou descer para Deus aparecer. Eu te dou glória, eu te dou glória. Mata Jesus essa carne. Eu te dou glória. Destrói Jesus esse impedimento de buscar suas coisas. Para todo sempre. Amém. As almas estão vindo, igreja. Eu te dou glória. Enquanto a igreja canta, Jesus está quebrando correntes espirituais. Eu te dou glória. Vai cantando, igreja, porque Jesus está salvando. Eu te dou A igreja é testemunho de que só Jesus salva. glória. Todo sempre. Vou descer a casa do oleiro, e o meu Senhor irá me refazer. Eu vou descer Vem para Jesus. para a glória e honra dele. Vem para papai. Eu vou Vem, casal. descer Vem, para família. Deus Vem, aparecer. irmãos. Vem, irmãs. Vem. Vem para Jesus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E conhecereis a verdade, e a verdade do Evangelho vos libertará. Se com teu coração creres e com a tua boca confessares que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Mas quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. Aquele que me negar diante dos homens, disse Jesus, eu negarei diante dos anjos. Mas quem me confessar, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai.
que está no céu. O diabo insiste há muito tempo em te manter nessa vida. Há um vazio no seu interior do tamanho de Deus. E Deus vai preencher esse vazio através do Espírito Santo. Vem para papai. Aleluia, aleluia. Não importa a sua idade, não importa a sua posição, há uma fome em você que Jesus quer e pode alimentar. Quem bebe desta água torna a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der não terá sede das coisas dessa terra, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Minhas roupas no sangue lavei. Canta, igreja. E das tuas águas bebi, Para ser uma oferta, para ser uma oferta agradável a ti, minha vida te consagrei. Diga! Meus dons e talentos são pra te servir. essa é uma obra do Espírito. Se o Espírito atrai, as almas vêm a Cristo. Vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Rei. Assim como o fogo refina o ouro, vem tua obra. Vem para Jesus, família. Vem para Jesus, Pai. Vem para Jesus, Mãe. Possa ver sua glória em meu rosto brilhar. Estenda as mãos para cá, igreja. Vocês que vieram à frente, coloca a mão assim no coração. Pastor, ora por essas vidas, pastor. É a igreja que liga o homem a Deus. O que ligardes aqui, igreja, será ligado e terá sido ligado lá. A igreja é quem ministra o perdão de Jesus aos corações dos homens, pelo poder do Espírito que habita nela. Pode orar, pastor. Quando eu vejo isso aqui, o Senhor faz descer o meu coração que vale a pena. Eu já disse isso na igreja há um tempo atrás. Esse ano eu estava desmotivado por algumas razões para fazer isso aqui. Porque são tantos empecilhos, tantas dificuldades, tantas incompreensões. E eu estava meio sentindo cansado. E de alguma forma Deus não me permitiu esmorecer, porque colocou um exército ao meu lado que não me deixou. Mas aí agora eu olhando isso aqui, se fosse uma alma, valia a pena tudo isso. A obra do Senhor é feita com esforço, com zelo, com amor. Vale a pena caminhar mais uma milha, vale a pena insistir, vale a pena suportar. Nós vamos orar agora por cada uma destas vidas aqui. E quando terminar a oração, eu peço em nome de Jesus, vá aqui ao lado, nós queremos te entregar um convite, porque na segunda-feira
Nós queremos te receber ali com um jantar na igreja, você e sua família. Você vai receber um convite para segunda-feira estar no Templo Central para um jantar. Não vou te chamar para cultuar, vou te chamar para jantar comigo e com os obreiros desta casa. Aleluia, porque queremos comemorar contigo o teu encontro com Jesus. Erga suas mãos. Amado e soberano Pai, Deus, a Ti eleva minha voz em oração. Senhor, a Tua palavra foi anunciada, a Tua palavra verdadeira, palavra genuína, palavra inspirada por aqueles a quem Tu levantou, Pai. Palavra essa verbalizada pelos Teus filhos esta noite. E de forma sobrenatural esta palavra encontrou morada, destruiu resistências, derrubou obstáculos, de tal feita, Pai, que aqui à frente nós temos uma congregação de novos filhos, Pai, homens e mulheres que estavam fazendo a vontade da carne, mas hoje estão aqui pedindo: habita na minha vida, porque a partir de hoje eu quero viver, Pai, aquilo que Tu tens reservado. Deus, em nome de Jesus, eu sei que Tu já perdoou os pecados de cada um deles, escrevendo com isso o nome no livro da vida, Pai. Deus, em nome de Jesus, como igreja, Pai, nos instrui, nos capacita a cuidar, a discipular e a zelar por estas vidas, ó Pai. Nos dá entendimento e compreensão, nos dá amor. Assim, Pai, eu oro, Deus eterno, pela autoridade que há no Teu nome, Senhor, te agradecendo por cada vida salva esta noite, em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Por gentileza, não precisa ficar preocupado, só chega aqui do lado. Não se sinta invadido nem constrangido. É só um gesto de amor por parte desta igreja para com cada um de vocês. Agradeço o pastor Eliseu, que Deus continue lhe abençoando. Irmãos, nós vamos terminar agora. E lembra que eu disse que aqui não tem artista, tem adorador. Esse negócio de... é porque os dois têm voo 00:30. Então eles não têm tempo. Então não adianta fazer fila ali para... São servos de Deus, igual a mim e você, com um ministério específico que Deus nos entregou. Tá, então não tem tempo, eles vão sair daqui. Não é porque não gosta de gente, pelo contrário, porque quem Deus não levantou para estar do lado de gente. Eu não acredito. Entendeu? E a gente gosta de gente, mas tem hora que não dá para atender a todos, tá? Então eu peço a compreensão de cada um de vocês. Passem nas tendas. Falaram que não é para mim falar barraca, porque barraca tem que ser tenda, é tenda. Passem nas nossas tendas, nas praças de alimentação. Irmão, leva tudo que tem lá. Tudo isso é para manter esta obra. Então leve tudo que tiver, tudo. Se você quiser até venha comprar a tenda, a gente liga lá no Perote, vende a tenda, depois passa o dinheiro para ele, tá? Então, passe ali, compre tudo que tiver ali, em nome de... Os livros do pastor Eliseu, não é possível que uma hora dessa ainda tenha esses livros lá, entendeu? Então eu não acredito que vai ter esses livros lá ainda, deve ter vendido todos, tá bom? Deus abençoe a cada um de vocês. Amanhã, pastor Marco Feliciano já está no estado. Amados, Deus abençoe essa igreja, não tem que sair correndo mesmo. Eu não tenho material físico, mas meu material é digital. Ouça minhas músicas, veja meus vídeos, você vai estar abençoando minha vida. Amém? Amanhã, pastor Marco Feliciano já está no estado, então risco da questão de avião não temos. A cantora Ana Clara já está no voo, então o voo vai chegar. Então amanhã, pastor Marco Feliciano estará conosco às 19 horas.
e a cantora Ana Clara também estará conosco. Então amanhã, novamente, esse grande exército, seja um missionário, evangelista, vamos uma vez mais lotar esse espaço, porque tenho certeza que grandes coisas o Senhor tem reservado para a noite de amanhã. Amém? Vamos levantar, vamos orar. Isso. Tem alguns que ainda entendem, né, que aí o culto só acaba quando a gente faz assim. Aí o culto tá para encerrar, né? Eu aprendi desde cedo a dar honra a quem tem honra e saber os limites que a mim é dado. E procuro não ultrapassar 1 milímetro desses meus limites. É até aqui que eu vou. Nesse púlpito está o primeiro vice-presidente da mesa da nossa convenção. Cabe a ele, então, encerrar este trabalho em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo reine sobre todos. Quem pode confirmar, diga comigo, amém.